Olá, seja bem-vindo ao Mulher Mais. Hoje nós vamos falar sobre os primeiros dentes da criança, né? Amamentar é preciso. O seio da mãe tem a forma perfeita para o bebê ter uma boa dentição. Os movimentos e a força de sucção que o bebê faz ao mamar no peito fortalecem os músculos faciais. E é com essa musculação que seu filho vai desenvolver e posicionar corretamente o osso da mandíbula. E é por isso que amamentar o bebê durante os 6 primeiros meses de vida ajuda a garantir, mais tarde, uma boa mordedura e a mastigação correta dos alimentos. Mas além da amamentação, qual o ritual de higiene deve ser adotado para que a criança tenha dentes fortes e saudáveis no futuro? Pois é, sobre isso nós vamos conversar com a doutora Lilian Dias, ela que é odontopediatra. Nós a trouxemos aqui no Mulher Mais para ensinar a você, mamãe, como cuidar melhor da boquinha do seu filho. Boa noite, doutora Lilian. Boa noite, Irani, tudo bem? Tudo bem, é um prazer receber você aqui, porque a gente sabe que dúvidas existem muitas, né? Com certeza. Haja vista que seu consultório está sempre lotado de mães acompanhadas dos seus bebês com problemas dentários. Pois é, doutora Lilian, a gente estava falando sobre a importância da amamentação e a influência que isso tem futuramente nos dentes da criança, Na né? formação, né? É. Com certeza. A amamentação nada mais é do que a forma mais natural e importante para o desenvolvimento ósseo da criança. Além da língua, da fala, né? Da fonação. Então, por isso que é importante a mãe amamentar. Mas também é muito importante a higienização e os cuidados com a boca do seu bebê. Por quê? Até o leite materno, ele causa cáries. Qualquer alimento, adoçado ou não, com exceção da água, causa cáries. Então a mãe tem que adotar formas de higienizar. Quando seu bebê nasce, ele ainda não tem os anticorpos necessários, né? Então, assim, a gente não pode ser muito invasivo também com esses cuidados. Mas uma vez ao dia é importante você usar uma fralda ou uma gaze, enrolar no dedo e fazer movimentos que limpe a língua, a bochecha, a gengiva dessa criança, para que não fique resíduos do próprio leite. Esse leite, ele vai formar ácidos na boca da criança, então a bactéria ela fica instalada. E assim, quando a criança erupcionar os primeiros dentinhos, então já é um substrato para a bactéria se instalar e causar a cárie, né? Então a gente tem que limpar para a criança criar hábitos, para que no futuro não tenha cáries, para crescer com a dentição saudável. E junto com essa gaze ou essa fralda que eu enrolo no dedo, eu coloco algum produto ou simplesmente a fralda e a gaze? Já faz a higiene correta? Molhada na água filtrada ou fervida. Não usar Nenhum outro nenhum produto. produto, só água. Só quando a criança tiver maior, se ela já tiver algum índice de cárie, aí a gente usa o flúor no consultório. A aplicação no consultório deve ser feita de 6 em 6 meses. Assim que erupcionar os dentes, a mãe já pode levar a criança para fazer esse flúor no consultório. Então, o importante é que, para que a criança não tenha cárie, ver se eu entendi bem, antes dos primeiros dentes nascer, eu tenho que fazer higienização ou é só mesmo por uma questão de hábito? Não, é criar hábitos, mas assim que o primeiro dentinho erupcionar, já tem risco de ter cárie. Então, você tem que fazer higienização da própria língua da criança também, porque não é só os dentes, também causam mau hálito, os resíduos, a matéria orgânica na boca da gente. Então, tem que ser feita a higienização. E geralmente os primeiros dentes, né, eles nascem ali por volta dos 4 meses, 6 meses, a criança já está saindo do peito e já passando para a mamadeira. Eu continuo com a gaze no dedo ou eu já posso usar uma escova? Existe uma dedeira que é de silicone, coloca no dedo da mãe, ela massageia a gengiva, que vai ajudar a coçar, aliviar essas sensações que a criança tem quando são erupcionados os primeiros dentes. Então você pode usar a dedeira, mas a gaze você não precisa parar de usar, porque você consegue esfregar o dentinho. Então a limpeza ela é feita da melhor forma com o paninho, sim. E muitas mães usam essa dedeira que se coloca no dedo, né, aquela de silicone, mas para massagear a gengiva quando os primeiros dentes estão nascendo, porque por causa da coceira. Mas ajuda muito, alivia mesmo. Ajuda a limpar e também essa sensação que a criança tem, que irrita, também a criança pode sentir
salivação excessiva, né? Ter febre, algumas crianças relatam, tem febre, dor de barriga, né? Diarreia, podem apresentar. Algumas crianças com maior frequência, outras os dentes nascem de forma mais natural, mas passa. Com mais tranquilidade, né? Correto. Agora tem mãe que quando a criança vai dormir, já coloca ela na cama ou no berço, é como se fosse um acalento, entrega uma mamadeira para o filho dormir com aquela mamadeira na boca. Quando a criança dorme, vai lá e tira essa mamadeira. E aí? Muito prejudicial, né? Porque o ideal, se a criança já está numa fase que se alimenta, é dar a papinha, o jantar. Se a criança gosta do leite, dá o leitinho, mas depois da mamada, tem que ser feita a limpeza, a higienização. Porque a criança dorme, o fluxo salivar dela vai diminuir. Então, aquela matéria orgânica vai ficar o maior tempo em contato com os dentes. E isso vai causar cárie. Ela dorme 8 horas no mínimo. Então, esse alimento vai fermentar. As bactérias vão provocar ácidos, né, que vão causar a desmineralização do seu dente. A manchinha branca, opaca, o primeiro sinalzinho da cárie. Se a gente cuidar naquele momento, levar no consultório, fazer a aplicação de flúor e a mãe higienizar corretamente em casa, a gente consegue que aquela manchinha não vire uma cárie. Agora, se não, ali ela só vai evoluindo, amarelinho, marronzinho, até a forma de cavitação. Eu ouvi um comentário de uma mulher dizendo o seguinte, que hoje os dentes estão nascendo nas crianças mais enfraquecidos porque as mães vivem muito em dieta e a criança não recebe o cálcio necessário ainda no útero. Essa informação procede? Quem vai dizer isso de uma melhor forma é a própria médica que vai estar acompanhando a formação do seu bebê. Mas, se ela achar necessário, ela pode entrar com uma vitamina que tenha cálcio na formação dos bebês. Mas não tem relato comprovado ainda a respeito disso. Mas mulheres enfraquecidas, anêmicas, pode comprometer alguma dentição? Se faltar alimentação, toda alimentação que falta para a criança pode nascer desnutrida ou com falta de cálcio. Não só na dentição, mas também nos ossos. Então, tem muita gente que tem o hábito de fazer regime durante a gravidez, não, mas não vamos fazer, não. Quando gestante não pode fazer regime, ela tem que ter uma alimentação saudável e balanceada. Né? Procurar um nutricionista para estar instruindo ela quais alimentos que ela deve se alimentar. Ela não vai ficar obesa porque está grávida, né? É porque a gente fala que muitas vezes as grávidas só procuram os ginecologistas, esquecem do nutricionista, que é dali que vai partir toda uma saúde, tanto dela quanto do bebê que ela está gerando, né? E nós vamos mostrar uma imagem para você, olha só, o que ocasiona uma criança comer doce demais, não fazer uma boa higienização, né, nos seus dentes. Nós vamos mostrar para você a imagem que ocasiona isso. E a doutora Lília vai nos explicar, né? Olha só a situação. Neste caso, essa criança ela tem cárie de mamadeira. O que é isso, cárie de mamadeira, doutora Lília? Uma cárie causada, uma cárie aguda, ela destrói o dente, o tecido do dente muito rapidamente. De que forma? A criança dorme tomando mamadeira com qualquer líquido. Qualquer líquido, até o leite da mãe causa cárie. Isso que eu falei anteriormente. Então, após a mamada, tem que ser feita a higienização. Se a criança se alimenta e não faz a higienização de forma correta... Acontece isso, né? Acontece isso que a senhora está colocando aí na boca, que você está colocando na boca dela é o quê? Isso é um mantenedor de espaço. Isso é um aparelho que devolve a função estética e mastigatória da criança. Por quê? A dentição decídua, que é a de leite, qual que é a importância dela na cavidade oral da criança? É manter a estética da criança, a função mastigatória, ajuda na fala. Então, se a criança perder esse dentinho muito tempo antes, pode prejudicar a erupção do permanente, do que vai vir ainda. Além do que, é uma criança que assim, optei por não remover as raizinhas, né, não fazer a extração do dente. Porque a gente mantendo a raiz ali tratada, fez o canalzinho de cada dente desse. Mantendo a raizinha, não vai prejudicar a erupção do outro que vai vir atrás. Ele vai estar protegido, garantido, né? Ele vai descer e conforme ele for descer, essa raizinha vai amolecer, a gente faz a extração. Porque esse dentinho iria ser trocado em torno de 7, 8 anos. Como que essa criança que só tem 3, 4 anos vai ficar? 4 anos sem dente.
Então a gente trata e põe um aparelhinho para manter a função estética e mastigatória. Então tá aí, né, bem mostrado, bem ilustrado a importância de uma higiene e o cuidado, principalmente que a mãe deve ter, né, doutora Lília, já que a criança, ela não consegue fazer essa higiene sozinha. Não. E nem ela tem a consciência. Para ela, quanto mais mamadeira vier, melhor. Mas os pais é que tem que impor esse limite. Além da alimentação adequada, né, a higienização adequada. Os dois pontos são muito importantes. Então, não só cuidar da limpeza, mas cuidar da alimentação do seu filho. Né? Ele depende só dos cuidados dos pais, que são os cuidadores, ou os cuidadores, né? Então, a alimentação tem que ser saudável e balanceada. E nos horários corretos. A criança tem que criar hábitos. Tem que ter horários para se alimentar e horários para fazer a higienização. Doutora Lília, nós vimos aí, né, o que acontece com os dentes que não tem uma higiene adequada. Mas só que tem dentes que vão para o canal. Só que é um dente de leite. Por que que eu tenho que fazer canal num dente de leite? Bom, o canal no dente de leite é feito, como tem uma cronologia, como cada dente de leite tem um tempo de ser removido, a gente tem que tentar manter aquele dentinho de leite o máximo que a gente puder na boca da criança, para não atrapalhar a sua função mastigatória nem estética. Se a gente extrair ele muitos anos antes, pode causar prejuízos à formação do outro que vai vir, a erupção do permanente. Ele pode E aí nascer... é um tratamento de canal? É um tratamento de canal aí. A gente está limpando a raizinha dentro do dente, né? Se a gente não tratar e extrair ele antes do tempo, o outro dente permanente pode vir numa posição correta, incorreta, né, atrapalhando a oclusão da criança posteriormente. Muita gente confunde, fala que tratamento de canal é a retirada da raiz do dente. Isso procede? Não, não é a retirada da raiz do dente. É a remoção do nervinho que fica dentro da raiz do seu dente. É um tecido amolecido, né, com sangramento, normal, um tecido de pele mesmo, a gente remove ele totalmente, limpa toda a raizinha, até não ter secreção mais, para ser obturado. E a forma da obturação do dente de leite é diferente da forma do adulto, porque esse dente de leite, a raiz vai ser reabsorvida com a erupção do permanente. E a retirada desse nervo do dente de leite, ele, quando nasceu o dente permanente, ele volta uma vez retirado, para sempre retirado? Para sempre retirado. Isso não vai comprometer a dentição permanente, não? Já que esse nervo foi retirado? O nervo era ele que estava causando dor e inflamação nessa criança. Ele retirado, fica somente a raiz. Dentro do lugar onde estava o nervo, a gente obtura, a gente preenche com material próprio, que vai ser reabsorvido pelo organismo. Pelo contrário, se nós mantemos esse nervo, ele vai entrar em estado de putrefação, né? Vai formar secreção purulenta que causa dor, inchaço, edema na boca da criança. Então a gente tem que remover, porque é ele que causa essa dor, porque a bactéria da cárie passa para ele, aí inflama este nervo. Mas isso aí também é quando a cárie na boca da criança já chegou num estágio tão avançado. Quando chega a canal, já está em estágio avançado. A cárie é muito grande que ela chegou a encostar no nervo. Então o ideal é que os pais ficassem atentos para que ao primeiro sintoma, a criança reclamou, gente, vamos ver o que está acontecendo, porque às vezes também a gente acha que é porque é dengue da criança, ou ela não está querendo se alimentar, aí ela inventa algumas dorezinhas e com isso a gente vai passando o tempo, né? Às vezes, quando a criança já queixa de dor, o caso já pode estar avançado. Né? Então, o ideal mesmo é que os pais ou os cuidadores dessa criança estejam sempre atentos. Por mais que dê trabalho, a gente tem que abrir a boquinha da nossa criança, ajudar a escovar e observar. Ao primeiro sinal, tem uma manchinha preta, tem um buraquinho pequenininho, tem que correr e tratar no dentista. Porque é indolor e é rápido e não deixa evoluir para um canal. A cárie tem que ser tratada antes dela evoluir para um canal. O estranho é que quanto mais a gente conversa com profissionais de várias áreas que se direcionam à criança, a gente vê a importância do cuidado que se tem com a criança para vários setores da vida dela no futuro, né? E a gente não tem nem noção. É só conversando mesmo com os especialistas que a gente vê. Porque a gente pensa, dente de leite, isso aí arranca, nasce outro. Tamanha a nossa ignorância. Ainda bem que está mudando, né? A mentalidade das pessoas, essa imagem, né? Justamente por não conhecer o assunto é que acontecem essas coisas. Né? Mas ainda bem que, como diz você, hoje as coisas estão mudando e mudando para melhor. Agora, nós mostramos aqui nesse bloco
as consequências da não higienização adequada na boca da criança. Às vezes a gente pensa que só uma escovação em casa está resolvido todos os nossos problemas, mas não é bem assim, né? Não. Como eu falei no inicinho, quando a criança nasce, a gente não tem dente ainda, a gente indica fazer a higienização pelo menos uma vez ao dia. Mas quando aparecerem os primeiros dentinhos, a higienização deve ser feita 3 vezes ao dia em casa, né? Ou sempre após as refeições. No mínimo 3 escovações. Além da escovação, o uso do fio dental. Lógico que uma criança não tem coordenação motora ainda para passar um fio dental. Então, precisa mais uma vez dos cuidadores. Os dentes permanentes, eles começam a nascer a partir de quantos anos? Em torno de 5, 6 anos, são os 2 primeiros inferiores que vão ser trocados. E além da escovação, quais os cuidados que eu devo ter? Aí levar sua criança de 6 em 6 meses ao dentista para fazer uma limpeza, uma aplicação de flúor, e existe também o selante. O que vem a ser o selante? Esse caso que nós vamos mostrar aqui agora, esse procedimento, a gente percebe que ele não tem cárie. O que é isso aí? Primeiro a gente está fazendo uma microabrasão, uma microerosão no dente, onde nessas fissuras vão ser preenchidas com selante. Então a gente limpa, a gente passa isso aí só para fazer uma erosão, onde vai ser colado. Depois faz a higienização do dente e coloca o selante. O selante vai proteger esse dente. Então isso aí então é para diminuir esse fundo do dente, que é onde acumula os resíduos. Isso. Né? Aí a partir dessa planagem, vamos dizer assim, né? Porque você vai deixar o dente um pouco mais plano. Aí você vem com o selante, que é ele que vai proteger o dente das cáries. O que o selante faz? Como o dente é fundo, igual você falou, cheio de fissuras e cicatrículas, a gente preenche essas fissuras para o dente ficar mais lisinho e não acumular resíduo. Esse selante, ele fica anos na boca da criança. Aí eu estou fazendo a higienização do dente para colocar posteriormente o selante. Certo, e esse selante é uma substância? É como se fosse uma resina líquida, líquida com flúor. Um protetor daquele dente, né? Aí é um ácido que a gente passa antes do selante para ele poder aderir no dente. É porque tem todo um processo, né? Então a gente tem que esperar o tempinho adequado para poder passar o selante. Certo. E passou esse selante, esse dente que aí já é um dente permanente, ele está protegido de cáries futuras. Não quer dizer que ele não possa vir a ter cáries. Se a criança não manter o cuidado com o dente, esse selante pode ser fraturado. Se a criança mastigar muita bala dura, por exemplo, ele pode ser fraturado, quebra. E se a gente não ficar de olho, acumula resíduo ali, pode cariar. Ou até mesmo, ele só protege a parte oclusal do dente. Aonde passa o fio dental pode dar cárie, se não estiver limpando direito. Então tem várias... Essa luz é o quê? Que significa Isso o quê? É um fotopolimerizador. Ele é uma luzinha que vai endurecer o selante. O selante é ativado por essa luz. Quando a gente preenche, ele é líquido para a gente preencher só as fissuras. Posteriormente é aplicado essa luzinha aí para endurecer o selante. Certo. E nós temos também aqui uma imagem feita por onde a doutora Lília faz uma limpeza nesses dentes, tipo uma escovação. Por que essa criança chegou a ter que ir ao consultório para fazer essa limpeza? Foi o fato de não ter feito uma limpeza boa em casa ou toda criança tem que usar esse procedimento? Não, isso é uma profilaxia, né? Isso é um cuidado para prevenir as doenças da boca. Não só cárie, mas gengivite também, que são inflamações da gengiva, né? Então, toda criança deve ir ao dentista de 6 em 6 meses para fazer uma limpeza. Não só a criança, todos nós devemos fazer uma limpeza. Porque é uma limpeza que é feita de forma mais profunda. O dentista vai em todos os cantinhos limpando, né? Às vezes a gente em casa com correria não limpa de forma adequada. Então tem que ser feito, ela tem uma microabrasão, então ela dá um polimento no dente, né? Deixa o dente sem manchas. Então é muito importante. Posteriormente, fazer a profilaxia, depois disso é feita a aplicação de flúor. Então o flúor é importante também, porque o flúor a gente tem na água fluoretada, que é a água que a gente bebe, consome. Então o flúor é importante para não ter cáries. Então, só a fluoretação da água não é o suficiente, né?
E esse flúor é que fortalece os esmaltes, o chamado esmalte dos dentes? Sim, o flúor fortalece, por isso que ele tem na pasta dental, na água que a gente bebe e na limpeza feita no Qual a consultório. parte do dente que é formada pelo cálcio? Todo dente tem cálcio. Dente é osso, parte óssea, então todo osso tem cálcio. Esse esmalte, então, que seria que o flúor ajuda a fortalecer, seria só o protetor desse osso? O esmalte do dente, esmalte é só uma película que fica em cima do seu dente, que é lisa, que não deixa ter. Abaixo do esmalte tem a dentina. Se essa dentina fosse exposta, nós não conseguiríamos nem nos alimentar, porque ela é muito sensível. Então, o esmalte é uma proteção. Por isso que tem pessoas que falam que tem a sensibilidade nos dentes, porque esses esmaltes ou estão enfraquecidos ou não existe ali, seria isso? Estão desgastados ou devido à falha de oclusão, também o dente movimenta um pouquinho e aparece um pouquinho da sua raiz. A raiz não tem esmalte, então a gente sente essa sensibilidade. São chamadas recessões. E esses tratamentos que nós mostramos aqui, algum deles faz com que essa gengiva não saia do lugar para expor a raiz, para provocar essa sensibilidade? É tudo um apanhado de cuidados, né? Ela vai cuidar, essa limpeza, por exemplo, ela cuida da gengiva para não ter gengivite. E você mantendo esse controle de estar de 6 em 6 meses com o seu dentista, o dentista está observando. Se ele notar qualquer problema de oclusão, ou de gengivite, ou de cárie, ele vai te orientar da melhor forma para você evitar os problemas futuros. Certo, nosso programa está chegando ao final, mas eu gostaria que você fizesse aí, digamos assim, uma orientação mais resumida, né, para os pais, como cuidar melhor da boca de seus filhos. Sim, cuidadores, né, papais, mamães, vamos ficar atentos às boquinhas dos seus filhos. Higienização, pelo menos 3 vezes ao dia, e uma alimentação adequada também. A criança não pode só se alimentar de salgadinho, docinho, balas, né? Todas esse ramo de coisas gostosas que estão aí, né? A criança precisa da alimentação saudável para crescer e se desenvolver bem. Não só os dentes, mas também a formação óssea da criança, tudo. Então, higienizar, passar o fio dental e não esquecer de levar suas crianças de 6 em 6 meses ao dentista. E sempre que notar uma coisinha diferente, correr no dentista antes, para evitar o sofrimento do seu filho, evitar a dor, né? No inicinho nada dói, tudo é mais tranquilo. E se um dia a criança vir a precisar fazer um procedimento mais invasivo, é importante que ele já tenha tido contato com o dentista, que ele vai ficar mais à vontade e o procedimento vai ser realizado de uma melhor forma. A criança, o adulto tem medo do dentista porque na fase infantil... Gente, porque é impressionante como as pessoas têm medo de dentista. Falou que é para ir no dentista? É verdade. Né, doutora? Só procura o dentista quando já está com dor. Então a coisa fica complicada. E chega, né, lá ainda sente mais dor e complicou mais ainda. Mas verdade. Doutora, ele está aqui para nos explicar, gente, que não é bem assim, né? O cuidado é sempre importante, é sempre bom. Né? E doutora Lili, obrigada por aceitar o nosso convite, para passar para os nossos telespectadores aí a importância, né, de cuidar das nossas crianças. E eu agradeço você pela sua audiência. Nós voltamos no próximo programa. Fiquem com Deus e eu espero você até lá.